Bom dia, queridos. Hoje nós vamos estudar a lição número 11, o temor de Deus e prática da justiça. Salomão e a sabedoria do alto, que está baseado no livro de 1 Reis, capítulo 3. Mas antes vamos orar, irmãos. Querido e amado Deus, nós queremos te louvar pela tua bondade, a tua graça nós revelada por meio de Jesus. Queremos, ó Deus, te louvar por esta manhã tão linda que o Senhor nos concede. E te peço, ó Deus, que nos dê sabedoria no estudo da tua palavra, dá-nos entendimento da tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 3. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aquele dia ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão sobre o altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio de teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou oferta pacífica e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Deu-se-lhe uma das mulheres: Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No 3º dia depois do meu parto,
também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou-o nos meus. Levantou-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então aqui nós vimos que Salomão se tornou um homem sábio. Seu conhecimento e prudência atraíram muitas pessoas do mundo inteiro. Ele foi, nesse aspecto, um impressionante tipo de Cristo, porque a sabedoria que ele manifestou não era humana, mas uma dádiva divina. Isso nós vimos lá em Mateus 12, 42, que Jesus é apresentado como quem é maior que Salomão. Está em Mateus 12, 42. Então nós vamos ver a oferta do Senhor. Então, Salomão, com dedicação às recomendações de Davi, ele amava o Senhor, procurava servi-lo como seu pai e o profeta. E o profeta Natã lhe haviam ensinado. Então ele foi ensinado praticamente a Natã sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos do Senhor, por Natã, que era o profeta da época, na época de Davi. O povo oferecia sacrifício nos altos, porque Gibeão era o lugar mais alto, porque ainda não havia o templo de Jerusalém. E em Gibeão era o lugar propício, por ser alto, e também foi um lugar marcante, porque era a cidade do rei Saul. Saul havia nascido nesta cidade. E então era um lugar muito importante na época. Isso está escrito que Josué também ofereceu holocausto lá no monte em Gibeão. Está em Josué 10, 12.
chamou a atenção, um lugar tão marcante que chamou a atenção de todo Israel, pois foi ali construído o altar do Senhor, né? Aquele era o principal altar de Israel. Todo o povo que queria oferecer sacrifício e que poderia ir a Gibeá ou Gibeão, eles iam até lá porque era o altar mais importante para o povo, onde eles se ofereciam sacrifício. E não foi diferente. Salomão foi lá para oferecer sacrifício ao Senhor. E lá foi quando Salomão, naquela noite, dormindo, ele teve um sonho, que o Senhor perguntava a ele o que ele queria receber do Senhor, que o Senhor o daria. E ele sabiamente, já pela bondade de Deus, ele pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria ao Senhor. E naquela época, sonhos, Deus falava ao povo, aos profetas, através de sonho. Nós vemos que em Gênesis 26, o Senhor falou a Abimeleque em sonhos, porque Abimeleque era aquele que havia recebido Sara, porque Abraão tinha dito que Sara era sua irmã. Mas aí o Senhor fala a Abimeleque através de sonho, quando Abimeleque fica sabendo que Sara não era a irmã de Abraão, mas sim esposa de Abraão. Também o Senhor fala a Faraó, em Gênesis 41, 1. Em Daniel 2, 1, o Senhor, Deus, fala com Nabucodonosor. É quando o Senhor fala que ele vai pastar, literalmente, que ele vai ser como os animais. E nisso ele fica por 7 anos vivendo como animal. E nós vemos que o Senhor foi gracioso com Salomão. Então Salomão pediu o que queria, que ele queria sabedoria. Porque se fosse hoje, digamos hoje, se o Senhor nos perguntasse o que nós queremos, sendo Deus o Senhor do universo, dono de todas as coisas, com certeza poucas pessoas pediriam sabedoria como Salomão pediu. Hoje o nosso mundo é tão atrativo que tem tantas coisas que nos atraem. Mas, no entanto, Salomão pediu a Deus sabedoria. Então, nós vimos que quando Jesus também afirmou que tudo o que nós pedirmos a Deus em seu nome, pedirmos ao Pai em nome de Jesus, nós receberíamos. Está em João 14, 13. Basta que tenhamos fé, que Ele nos ouve e nos concede. Deus, usando Deus a sua palavra para alcançarem os seus próprios desejos e satisfazerem suas cobiças. Então nosso coração é cheio de desejos e de cobiças. O nosso coração, a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corruptos. Com certeza nós não daríamos a mesma resposta que Salomão. Nós queríamos outras coisas, menos a sabedoria de Deus. Então Salomão não se apresentou ao Senhor uma lista de interesses. A resposta de Salomão demonstrou uma grande gratidão e satisfação com o que Deus fizera para com ele. Salomão registrou a bondade com que o Senhor lidou com seu pai, como preservar a vida de seu pai, Davi, como concedendo ao seu pai um sucessor que era
que era Ele. O que pedir ao Senhor quando reconhecemos o que lhe devemos? Tudo o que somos e o que temos. Nada temos por acaso. Tudo foi Deus que nos deu. Tudo que somos é graça de Deus. Temos que reconhecer nos nossos corações reconhecermos esse benefício que Deus nos deu. Além da vida, Ele nos deu tantas outras coisas, tantas maravilhas. Os desejos do nosso coração, Deus tem se cumprido nas nossas vidas. Então, nós vamos ver que quando lembramos que o Senhor nos fez, do que mais nós poderíamos imaginar. Como diz lá em 1 Coríntios 2:9. Primeira Coríntios 2:9 nos diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então não vai ser essa sabedoria da terra que nós estamos aguardando. Nós estamos aguardando muito mais, porque conforme nós lemos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que temos na eternidade com Cristo é muito melhor, extremamente melhor e magnífico. E também vimos no Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. O Senhor supre todas as nossas necessidades. Porque às vezes nós queremos coisas além e não o suficiente. Deus nos dá o suficiente. Como o próprio Deus disse a Paulo, a minha graça te basta. Quando Paulo orava para tirar o espinho na carne. Não sabemos o que é o espinho na carne de Paulo, mas nós sabemos que Deus disse, a minha graça te basta. E é o que nós temos que ter essa convicção de que nada além precisamos, porque o mais importante Deus já nos deu. Graciosamente, Ele nos deu o seu único Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. Porque nós não temos outra necessidade a não ser de pensarmos de que um dia estaremos na eternidade com Deus. Então, nós também, em Lucas 12, 29 a 32, fala que nós vivemos inquietos, preocupados com o amanhã. Por quê? O nosso amanhã, conforme o Salmo 90, os nossos dias são passados rapidamente. E se nós chegarmos aos 70, o que passar deles, os melhores é de canseiro e enfado. Por que ficarmos inquietos com o dia de amanhã? Se o dia de amanhã compete ao Senhor, e basta a cada dia o seu próprio mal. Então vamos viver o dia que o Senhor nos deu, que é o hoje. Vamos viver o hoje para servi-lo, para adorá-lo. Então, Israel era uma nação populosa e poderosa. Era imensa, e além disso, o Senhor tinha planos eternos para aquela nação. Além de ser uma nação muito grande, que Salomão estava para governar, era uma nação eleita do Senhor, de onde viria o Redentor, Jesus, o Messias prometido. Então era um povo separado porque haveria de vir o Salvador do mundo. Não era um governo político, não era uma questão política que Salomão teria que administrar, era uma questão espiritual, que era
aquele povo um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós vemos em Lucas 22, em 1 Timóteo 4, 12, que nós temos hoje os nossos pastores, os nossos presbíteros, que são, de acordo com a palavra de Deus, exortados para serem modelos do seu rebanho. Como Salomão tinha pedido sabedoria para dirigir o povo de Israel, assim nós temos hoje os nossos pastores, os nossos presbíteros, todos os oficiais da igreja. Quando nós necessitamos de sanarmos alguma dúvida, nós devemos procurar os nossos pastores, os nossos presbíteros, para nos ajudar a esclarecer as nossas dúvidas, porque nós temos que ser como o povo de Israel, porque hoje nós somos o Israel de Deus, porque nós fomos escolhidos. Lá em Abraão, nós fomos feitos filhos de Deus em Abraão. Então, nós temos que ter fidelidade para com Deus. Assim, era a obrigação de Salomão de conduzir Israel fiel a Deus. Então Salomão na sua oração, ele pediu um coração capaz de ouvir, prudência para discernir o bem e o mal. Nossa, hoje é muito difícil. O bem hoje está passando para o mal para o bem. Está muito difícil no momento da gente saber discernir quem é o bem. Mas Salomão pediu a Deus esse discernimento. E é o que nós devemos fazer todos os dias, pedir a Deus discernimento para com as nossas condutas diante do mundo. Porque em Tiago nos diz que nós devemos pedir a Deus sabedoria, que Ele nos dá liberalmente. Basta que peçamos a Deus, que abramos o nosso coração e que Ele vai nos conceder sabedoria. Então, ele queria que Deus lhe desse uma sabedoria prática que lhe permitisse agir bem e governar Israel. Assim é a sabedoria que vem de Deus. Ela é cheia de bons frutos de justiça. Então, quando nós pedimos a Deus sabedoria, Ele nos dá fruto de justiça. Porque o sábio é justo no julgar. Assim, nós já lemos no texto, a sabedoria de Salomão no julgamento que ele fez. Então, o pedido de Salomão não era apenas humilde, mas era o mais apropriado. Mais tarde, ele escreveu a sabedoria que é melhor do que joias e qualquer outra coisa que se possa desejar. Então nós vemos lá em Provérbios 8, que a sabedoria era muito melhor que as joias. Hoje nós queremos estar cheios de joias. Às vezes não sabemos nem a procedência, não queremos saber, nós queremos ter. Nós nos mostramos pelo que temos, mas Salomão não foi. Salomão disse que a sabedoria era muito melhor do que a joia. E em Provérbios 4, de 7 a 9, ele diz que a sabedoria, que é com a sabedoria que se adquire entendimento. Então nós temos que pedir a Deus sabedoria e entendimento para discernirmos a boa vontade de Deus, de como conduzir a palavra do Senhor, como levar a palavra do Senhor a quem não conhece. Então nós temos a dádiva do Senhor,
O próprio Senhor confirmou que Salomão não buscava longevidade, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas desejava entendimento para praticar a justiça. Aquele era um pedido sincero. Não havia dissimulação ou engano no pedido de Salomão. Em virtude disso, o Senhor resolveu atender ao pedido do rei. Salomão receberia um coração sábio e inteligente, como nenhum outro antes ou depois dele. Então nós vemos que nem antes de Salomão houve um rei tão sábio. Nem o seu pai Davi foi sábio, nem Saul. Ninguém houve tão sábio quanto ele, e nem depois dele haveria outro. Então Deus ficou assim. Deus, isso é o que eu penso, porque Deus já conhece. Mas Deus, se fôssemos nós, pensávamos, nossa, ele podia pedir muitos anos de vida. Ele poderia falar, não, seja exterminado todas as nações que não agradam ao Senhor, todas as nações inimigas, mas não, ele não pediu. Ele pediu a Deus que desse ele sabedoria para poder julgar, para poder governar o povo de Israel. E a sabedoria dele era uma sabedoria divina. E essa sabedoria divina fica localizada no coração. Não é só na mente, é no coração. Então Salomão pediu com sinceridade. Ele pediu o que estava no seu coração. O que o seu coração estava cheio. Ele estava cheio de boa vontade de melhor governar a sua nação. Assim como seu pai havia governado, ele queria ser igual. Ele queria ser um governo que temesse a Deus, que mostrasse ao mundo da sua época que Deus era soberano sobre aquele povo. Então nós vemos aqui que na cultura hebraica, coração era o centro da personalidade do homem. Então era o que ele tinha no seu coração, no centro do seu ser, o desejo de sabedoria e de discernimento. Então a sabedoria precisa estar conectada a um sentimento de temor a Deus e a um desejo de obedecê-lo. Então nós vemos que Jó foi um homem sábio, que ele também lá em Jó 5:13, ele também se manifesta esse desejo de obedecer a Deus através da sabedoria. Então nós vemos que em Salmo 94:11, sábio é aquele que está completamente comprometido com o agrado do Senhor e tem todo o seu ser dedicado a servi-lo. E é isso que a Bíblia afirma, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que está em Provérbios 9:10. Nós vamos ver, Provérbios é um livro escrito por Salomão, e ele descreve em vários capítulos sobre a sabedoria, coisas que só ele teve. Nós temos Salmos de Salomão que ele descreve sobre a sabedoria, Provérbios, aí nós vemos em Eclesiastes que ele também descreve. Então Salomão foi rico em sabedoria. Outra importante característica que o Senhor Deus dava a Salomão era a inteligência, que era o acúmulo de conhecimento intelectual, que indicava a habilidade para obedecer, discernir e entender as coisas do seu significado. Nossa, como ele foi hábil em pedir a Deus a sabedoria e esse acúmulo de conhecimento intelectual que dava a ele todo esta habilidade de conhecer ao Senhor, e que era uma habilidade e a sabedoria estaria sempre em expansão no seu coração e na sua mente. Notamos aqui uma relação de virtude de muitos
de muito semelhante àquele prometido ao Messias. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Era o que Isaías falou em Isaías 11, 2, que repousaria sobre o Messias o Espírito do Senhor. E é o mesmo Espírito que repousou sobre Salomão, o mesmo Espírito de Salomão. Então nós vemos que é um prenúncio da vinda de Cristo. O Evangelho faz em nós mudanças no nosso coração. Remove do nosso coração a corrupção, a dureza e coloca em nós o amor a Deus. Filipenses nos diz, vamos ler Filipenses 2:13. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceu como luzeiro no mundo. Então nós temos que fazer a diferença, sendo luz no mundo. Não é luz dentro do nosso lar somente. Nós temos que resplandecer a luz de Cristo onde Ele nos colocar. 2 Pedro 3:18, também temos uma boa referência para ser lida. 2 Pedro 3:18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que pedir a Deus crescimento na palavra, na graça, para que nós possamos ser bênção para outras pessoas, que nós possamos ser luz onde quer que formos, e que através das Escrituras é que nós vamos tornar-nos sábios para a salvação e nos fazer e sermos perfeitos e habilitados para toda boa obra. Só a palavra de Deus nos habilita para que possamos testemunhar do seu amor e da sua palavra. Então nós vemos que em 1 Reis 4:29-31, que ele graciosamente, grandissimamente deu entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Nossa, se nós formos à praia, descermos até ali a praia e vermos os grãos de areia, nós somos capazes de imaginar o tamanho da inteligência que Deus concedeu a Salomão. Incomparável, era incomparável a tamanha inteligência que o Senhor o concedeu a ele. Então nós vamos ver como a sabedoria de Salomão é verificada. Então nós vemos que o texto que nós já lemos, o julgamento de Salomão daquelas duas mulheres, eram duas prostitutas. Quem vai dar ouvido a duas mulheres que era escória da sociedade? Qual o rei que ia parar para ouvir? Tinha muitas coisas importantes no reino de Israel, mas aquelas duas mulheres vêm e ele as ouve. Uma tinha tido um bebê, 3 dias depois a outra tem bebê, só que aqui tem o segundo bebê, ela dorme em cima do bebê e o bebê morre. Aí fica aquele impasse entre as duas de quem é o bebê. Aí o que Salomão faz? Chama
um oficial pede a espada para que ele possa dividir aquela criança ao meio, já que as duas queriam o mesmo bebê. Aí é quando mostra a sabedoria de Salomão, o discernimento, a inteligência, quando ele perde essa espada. Não, vamos dividir a criança ao meio. Aí a verdadeira mãe levanta a mão: não, majestade, não divida a criança, deixa com ela, deixa que ele viva. Mesmo que não fosse com ela, ela estava abrindo mão, mas que o seu filho ficasse vivo, e que mais tarde iria ser reconhecido como filho dela, porque todos nós temos traços, né? E no entanto, Salomão sabiamente falou: não vamos dividir a criança é desta mãe, porque a mãe que não era verdadeira disse: divide, nem meu nem dela. Aí mostrou que realmente ela não era mãe. Então, e mostrou a grande sabedoria e vasta inteligência de Salomão. Então nós vemos que Salomão imediatamente agiu em defesa e deu àquela criança a verdadeira mãe. Que sabedoria extraordinária! Ela era capaz de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Como já vimos, que a sabedoria é o cerne do nosso coração, é o centro do nosso coração. Então, era a sabedoria que aflorou ali naquele julgamento. Então, nós vemos a sabedoria de Salomão era divina, pois só a palavra de Deus é capaz de manifestar o que está em nossos corações. Porque em Hebreus 4, 12 e 13 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e que ela é como uma espada de dois gumes. Então nós vemos quanta sabedoria tinha Salomão para discernir, porque ele obedeceu a Deus, ele pediu o que era mais importante para o seu reino, que era discernir, conduzir a sua nação com pulso forte e ao mesmo tempo com sabedoria, com discernimento. Ele não apenas resolveria as questões difíceis, assim como Jesus não apenas resolvia questões difíceis com prudência, mas tudo que Jesus fazia também era com prudência. Vamos ver em Mateus 22, 46. Mateus 22, 46. E ninguém lhe podia responder palavras, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazendo-lhe perguntas. Por quê? Porque ele era de extrema inteligência e conseguia ver além do que nós vemos, pensar além do que nós pensamos. Ele conhecia o intento do coração do homem. Então não havia segredos para Deus. Então os intentos de Deus não poderiam ser frustrados, e ele agia dessa forma com prudência. Quando ele ouvia, o próprio Jesus ouvia, sabia que alguém estava maquinando contra ele, ele saía no meio da multidão. Por quê? Porque Jesus sabia que não era o tempo dele. Jesus sabia que ele deveria morrer numa cruz, e não no tempo que os sacerdotes queriam que ele morresse, que o próprio Satanás queria que ele morresse, mas sim era o dia que o Senhor Deus havia determinado na eternidade, para que ele viesse. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados.
É diante do seu tribunal que compareceremos e ali receberemos segundo o bem ou mal que tivermos feito. O tribunal de Deus, nós vamos nos apresentar diante dele justificados. Nós, os salvos, seremos justificados. Não passaremos pelo tribunal de justiça, porque já fomos justificados, mas aqueles que serão julgados, eles terão que passar. Então vamos ver aqui, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver desfeito por meio do corpo. Então todos vamos passar, só que nós já seremos justificados pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Então, a nossa conclusão é de que Salomão podia pedir o que quisesse. Pediu sabedoria para servir a Deus e a seu povo. Assim recebeu a melhor riqueza que o homem pode ter: um coração temente a Deus e apto para praticar justiça. Então assim devemos nós devemos, apesar de não termos tantos poderes na mão, mas tem horas que nós temos que praticar a justiça. Nós temos que mostrar ao outro que ele está sendo injusto. Vamos ser justos. Vamos praticar a justiça em tudo que fizermos, né? Para que Deus seja louvado através das nossas vidas, porque é isso que Deus deseja que hajamos em nossas vidas. Que a nossa atitude não possa ser diferente, mas que as nossas atitudes possam evidenciar como bons dispenseiros da graça de Deus, da sabedoria e da misericórdia de Deus. Então, a nossa aplicação, temos desejado com sinceridade a sabedoria que vem do alto? Esse é o principal pedido em nossas orações? Mais que isso, você consegue receber em Cristo essa sabedoria? Já lhe foi concedida e que ela deve ser praticada em todos os contextos de sua vida. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago 1,5. Então, nós temos que todos os dias orarmos a Deus e pedirmos sabedoria, porque só Ele nos dá sabedoria, para que dessa maneira nós possamos ter, inclusive, dias felizes, dias de paz. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus? Querido e amado Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus de sabedoria, um Deus que tem nos dado sabedoria, discernimento na tua palavra. Queremos te louvar porque o Senhor nos deu Jesus para morrer em nosso lugar, para que desta forma nós possamos sermos encontrados no dia da vinda do Senhor Jesus, no dia do Senhor, sermos encontrados, justificados pelo Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e tudo te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém.